Um dos pontos muito importantes dentro de uma aplicação é a validação dos dados. E para isso, o nosso Nest já traz embutido algumas validações. Ele já tem estas validações por padrão. Então, ele já criou pipes, já criou estruturas de validação onde você consegue colocar validações de vários itens, principalmente de parâmetros. As validações básicas você já pode fazer através do próprios pipes que ele já traz, sem precisar criar nenhum pipe a mais. Além disso, você pode utilizar outra validação que é o Class Validator, que é um projeto que utiliza-se de decorators também, é baseado em decorators, e pode ser utilizado para fazer a validação de campos dos nossos DTOs, das nossas classes. Então, primeiramente, vamos ver como fica essa do validate do pipe interno, e daí a gente já vê o class validator. Então, para os validators internos, então a gente pode utilizar, que são esses aqui. Então, parser int validate. Então, esse aqui é um validador interno. Então, esse aqui já é um validador que está dentro, embutido dentro da nossa programação do Nest.js. Então, esse validador aqui nós podemos fazer através do pipe direto aqui. Então, vamos lá. A validação vai ser feita no controller. Então, aqui nós podemos trabalhar com o parser int pipe, que daí aqui vai estar já validando o nosso ID. Então, se você observar aqui, este item aqui é o nosso parâmetro. Aqui a gente capturou diretamente o primeiro parâmetro lá de cima, já fazendo através do pipe. Então, aqui vai estar fazendo o nosso pipe interno para string. Só que aqui, como a gente está validando que ele é um número, então a gente vai trabalhar com number. Já não precisa mais trabalhar com a transformação do nosso objeto, porque ele vai estar sendo validado na entrada. Então, vamos fazer o teste do get e já implementamos nos outros. Então, aqui no get, quando a gente passa o get1, funcionou normal. Se eu tentar passar qualquer coisa que não seja a validação, automaticamente ele vai me dar um bad request, ou seja, a validação não é válida. Ela não passou na validação nosso. A expectativa era de receber um número string, era um número, e não foi isso que aconteceu. Então, se eu tentar passar qualquer numeração aqui, ele vai estar fazendo corretamente. Qualquer coisa a mais que não seja número, que não represente um número, ele vai estar falhando na validação. Então, se eu tentar passar um valor aqui já com ponto, ou seja, um valor que não seja um número inteiro, já que a minha validação atualmente aqui ela é do tipo inteiro, então ele vai estar falhando na nossa validação. Então, esse aqui é uma validação básica, ele vem com uma mensagem padrão. Então, na validação, agora nós podemos fazer algo mais avançado no delete. No delete, vamos fazer um new parser int. Então aqui a gente vai estar criando um novo parser para que possamos colocar novas validações. Então aqui vou criar um option do tipo parser int e ele tem algumas determinadas configurações. No caso aqui a gente pode utilizar o error http status code. Então isso aqui ele vai estar recebendo um código de erro. Então se eu colocar alguma coisa aqui que não existe, um código de erro que não existe, ele não vai estar aceitando. No caso aqui, o erro 999 não existe. Se eu colocar um erro
um código de erro, ele vai, dependendo do código de erro, ele vai estar aceitando por ser um código de erro válido de erro. Então, os códigos de erros, lembrando, eles vão do 400, são as faixas do 400 e 400 até o 500. Então, essas são as faixas de erro. Para auxiliar na alteração do código, nós podemos usar a nosso alias que a gente tem aqui de status. Então, esse de status ele já recebe, já tem um menu de todos os tipos de erros possíveis. Então, aqui, erros, códigos de acesso, sejam eles de OK ou não. Então, são tipos de status HTTP válido. Então, nesse nosso caso aqui, como a gente quer retornar um erro ali, nós poderíamos estar colocando como not accept, ou seja, que não foi aceito esse nosso elemento. Vamos lá. Quando eu tentar fazer um delete, ele, em vez de responder, no caso, aqui ele estava respondendo um bad request. Se eu quero ter uma mensagem personalizada, um envio personalizado, eu posso mudar só o status code através desse novo pipe e utilizando o nosso status code que a gente precisa enviar. Então aqui eu só informei que ele não é aceito, mas poderia estar informando outras coisas, como not found ou not modified. Então, se a gente rodar agora aqui, vocês vão poder perceber que ele retornou 404 em vez de retornar 406 como estava retornando anteriormente. Então, aqui a gente tem várias implementações que a gente pode estar colocando. Então, eu vou deixar aqui por enquanto o not accept para esse código de erro. Existe mais uma configuração a ser feita, mais um modo de fazer esse nosso parser int pipe, ou nosso pipe padrão. A gente utilizar uma personalização do nosso erro, a nossa mensagem de erro. Então, aqui vamos fazer agora essa personalização específica do código de erro no update, para que possamos ter os 3 modelos de implementação. Então, na implementação agora, vamos criar um novo pipe. Então, esse novo pipe vai ser o quê? Vai ser também do tipo parseInt, só que agora nós vamos criar um outro elemento. Então, qual vai ser o elemento? Antes nós tínhamos utilizado o error HTTP status code. Agora nós vamos criar um exception factory. A exception factory vai ser nós podemos trabalhar com uma error function. Então, aqui nós retornaremos um new HTTP error bytecode com o código da nossa requisição que a gente quer, o status que a gente quer retornar. Então, vamos colocar lá um not accept e aqui uma mensagem de erro que não foi válido. Então, aqui vai a mensagem. Então, quando a gente rodar, ele vai retornar o nosso código e aqui a mensagem que a gente colocou lá. Então, vamos colocar agora uma mensagem correta, condizente com o nosso processo. Então, mensagem que condiz com o ID não existente, que não seja válido, o parâmetro deve ser um número inteiro. Pronto. Com isso, a gente vai ter uma resposta mais amigável para que possa ser retornado para o nosso front-end. Então, quem estiver recebendo essa informação vai conseguir responder de uma forma muito mais amigável, receber a resposta de uma forma mais amigável quando cometer erros. Então, isso ajuda na nossa exibição, tendo um padrão de retorno de erro. Além disso, aqui poderia fazer com só a arrow function retornando direto esse objeto, já que
ele estaria direto rodando. Então, outra forma de fazer é direto através daqui, deixando essa linha aqui para baixo. O único problema disso aqui é que o tamanho da nossa linha ela ficou muito grande. Então, para que conseguíssemos fazer isso aqui, teria que ser quebrado em mais do que uma linha para que possa ser exibido de uma forma mais amigável todo esse elemento. Mas mesmo assim, ele ainda fica grande. Então, isso aqui pode ser um problema na hora de exibição, na hora de nós tratarmos esse objeto, ficando muito mais difícil de fazer dessa forma aqui, porque ele fica exibindo de uma forma muito grande. Então, ele está ocupando muito espaço na tela, atrapalhando a nossa exibição. Então, isso não fica muito fácil de utilizar do outro lado. Então, da forma com Arrow Function abrindo com o retorno, você consegue abrir e fechar e ter uma configuração melhor na exibição. Porém, na execução é a mesma coisa. Então, fica aqui a dica. Então, pode ser tanto o Arrow Function normal, com o Paser int aqui, abrindo a Exception Factor, ou seja, vai ser a nossa exibição, como vai ser tratado ele. Caso você queira usar a mensagem de erro que vem, você poderia estar utilizando o parâmetro aqui para receber esse parâmetro e passando para dentro da função. Então, se eu pego o parâmetro aqui, eu poderia estar concatenando com o parâmetro original. Então, estaria exibindo a mensagem nova e a mensagem antiga. Mensagem original do projeto, do pipe, e a nossa mensagem que a gente colocou aqui. Porém, não fica amigável nesse caso hoje, agora. Ele não fica amigável, porque a gente queria justamente tirar a mensagem de erro como inicial. Então, isso pode atrapalhar nossa configuração inicial do pipe. Ok?